Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar o pessoal entrar. A live de hoje, como vai ficar salva? Então eu já vou começando aqui. Conforme vocês forem entrando, vocês acompanhem. E quem não conseguir acompanhar, depois assiste a live de novo. Vou deixar salvo para vocês hoje, tá? Na semana passada a gente estava falando sobre os 10 mandamentos do processo de autoconhecimento. E hoje a gente vai continuar, tá bom? A gente vai continuar falando. Hoje amanheceu um dia muito lindo aqui. E eu tava agora há pouco ali na sacada, sabe? Olhando o céu mesmo, assim. E conversando com Deus. E eu pedi para Deus para que hoje eu fosse usada aqui no Clube 6 e 7, né? Para levar uma mensagem para quem estivesse precisando. E sempre que eu peço isso, ele me apresenta uma pessoa para falar. Como a live de hoje vai ficar salva, né? Eu já vou começar. Depois, aos poucos, vocês vão entrando, né? Mas eu quero dizer que eu não me importo com a quantidade de pessoas para o qual eu falo, muito menos para quem eu falo. Quando a gente tem uma mensagem no nosso coração, essa mensagem, ela tem que partir do Deus que habita em nós, né? E não da nossa consciência, e não do nosso ego, e não da quantidade de pessoas que vai receber essa mensagem. E Deus tem me ensinado muito isso ultimamente. Porque, sabe, gente, não é fácil estar aqui todos os dias. Tenta só imaginar o quanto é desafiador, né? A gente mesmo se desafiar a isso e principalmente a ter todos os dias um conteúdo, né? Para poder falar e sustentar esse conteúdo por 1 hora e fazer com que você entenda, né? Aquilo que está passando na sua mente, fazer com que você consiga, de certa forma, sentir que isso é para o seu próprio bem. Como que a gente faz, né, para sentir que Deus tem sempre algo valioso por trás das experiências que você vive? E se eu pudesse hoje voltar atrás, assim, das minhas experiências, eu posso te dizer que eu teria agradecido todos os dias pelo que eu já passei. Porque se eu não tivesse passado, eu não estaria hoje aqui cumprindo a minha mensagem, levando a minha mensagem para vocês. E poder estar fazendo isso hoje, e principalmente fazer isso com amor, com comprometimento, saber que é desafiador, mas que mesmo assim é o que Deus me pede todos os dias, eu faço com gratidão, mesmo com toda dificuldade eu faço com gratidão. E um dia a gente tem no dia a gente tem 2, no outro a gente tem 3, no outro a gente tem 10, no outro a gente volta a ter 1 de novo, mas sempre tem alguém precisando da nossa mensagem. E eu queria te dizer isso hoje, porque às vezes você pode ter a sensação que você é uma pessoa que alguém não vai, que você não vai ser útil para alguém, que o que você faz não é importante para uma pessoa, que o que você faz não é importante para alguém. E o que eu quero te dizer é que não só é importante, como é necessário. Se você estiver mudando a vida de uma pessoa, se a sua mensagem conseguir chegar na vida de uma pessoa, é uma vida. E uma vida, ela importa. E importa muito. Então, trabalhe dentro de você a causa para a qual você foi criado. Porque quando a gente tem a sensação de que a gente não é útil para nada, de que a nossa existência não importa, então a nossa vida ela passa a não ter muito sentido mais. Então, trabalhar todos os dias aqui, às 6 e 7 da manhã, isso com vocês, me faz entender que a minha vida é útil, de que a minha vida importa. Porque eu estou mudando a vida de uma pessoa, eu estou mudando a vida de 2 pessoas, de 3 pessoas, não importa. O importante é que eu estou fazendo algo por alguém.
E fazer algo por alguém é que vai dar sentido na sua vida. No dia que você ficar dentro da sua casa e você não tiver ninguém para ajudar e você não se sentir habilitado para transformar a vida de ninguém, esse dia vai ser difícil para você. Pode acreditar nisso. Se hoje você trabalha é porque você serve. E se você serve é porque você é útil. Todos nós estamos aqui para servir. Caso contrário, você não estaria aqui, você não serviria. Realmente, se você tá, é porque você serve. Então, você precisa descobrir isso se você não descobriu ainda, tá? Vou pedir, por favor, para quem estiver na live, apertar aqui no coraçãozinho do lado, que é pro Instagram poder notificar mais pessoas para poder participar com a gente hoje dessa live, tá? Então, a gente vai continuar nos 10 mandamentos do processo de autoconhecimento hoje. Semana passada a gente tinha começado, né? Gente, quero dar um recado também. Essa semana vai ter material de apoio. Quem quiser participar do meu grupo do Telegram, vocês precisam entrar no link que tá lá na minha bio, tá? Eu tirei esse link na semana passada, mas assim que terminar a live eu vou disponibilizar ele de novo. Porque quando você participa do grupo do Telegram, você tem acesso a esses materiais. E esse material de apoio é o que te dá um pouco de clareza sobre o que eu falo aqui. Porque às vezes eu falo muita coisa, começa a disparar muito conteúdo para vocês, e vocês não dão tempo de assimilar. Então esse material vai ajudar você a fixar e a direcionar o teu processo. Não esqueçam que a minha missão, a minha mensagem é levar o autoconhecimento direcionado para as pessoas. Tá? Eu quero que as pessoas entendam o que é autoconhecimento, o que elas podem fazer com isso e qual a ferramenta, qual o meio que elas vão empregar para conseguirem ter resultados de vida, tá? Resultados de transformação através do processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, a gente faz isso todos os dias da nossa vida, em todas as áreas. A gente está vivo, a gente está praticando autoconhecimento, mas eu quero saber o que você está fazendo com isso. Eu quero saber para que você está direcionando isso. Eu quero saber aonde que você quer chegar. Aliás, você tem que saber onde que você quer chegar. Porque quando você sabe aonde você quer chegar, você começa a usar isso como uma ferramenta, tá? E não como um problema. Autoconhecimento é um problema para muita gente. Porque quando a pessoa começa a descobrir as sombras que ela tem, os problemas que ela tem, as dificuldades que ela tem, aí ela começa a recusar isso. Ela começa a fazer isso um grande problema para a vida dela. A pessoa vai na terapia, eu descobri que eu tenho que resolver os problemas com meu pai, com a minha mãe, para eu conseguir viver mais feliz, para eu conseguir ter mais paz, eu preciso aprender a perdoar. E aí a pessoa faz disso um problema. Isso vai criando blocos no subconsciente dela. E quando você cria blocos no seu subconsciente, isso bloqueia tudo na sua vida, tá? Os blocos são bloqueios. Dani, então qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer para começar a realmente ter mudanças a partir desse processo de autoconhecimento? Você precisa começar a eliminar blocos. E isso é uma dificuldade, é um desafio, e não é para qualquer pessoa, é para quem quer realmente. A minha maior dificuldade foi eliminar, a minha não, gente, é de todo mundo, mas a minha maior dificuldade, por exemplo, foi eliminar coisas relacionadas à relação com a minha mãe. Eu não tive uma relação muito boa com a minha mãe. Então, eu me sentia muito vítima disso. Trabalhar isso em relação a ela me fez hoje ser uma pessoa totalmente livre. Eu sou uma pessoa 100% livre, gente. Eu não guardo mágoa de ninguém. Sabe o que é de ninguém? É ninguém mesmo, de verdade, todo o meu coração eu falo pra vocês. Eu não tenho problemas com ninguém. Eu não carrego ninguém. Quando você não carrega ninguém, você é uma pessoa livre e você é uma pessoa leve, independente do que fizeram com você. Quando uma pessoa faz algo em relação a você e você carrega essa pessoa, você não está fazendo mal para ela, você está fazendo mal para você mesmo. Quando você tem uma relação, né, e aquela relação te trouxe muitos traumas, e aí você termina com a pessoa, mas continua levando aquela relação dentro da sua cabeça, então o que adiantou você terminar com essa pessoa? Eu falo de relacionamentos amorosos mesmo. Eu vejo muitos casais que se casam, têm uma vida a dois, e aí
aquela relação não dá certo, as pessoas se separam e depois continuam, um falando da vida do outro e falando da vida do outro, interferindo na vida do outro e levando mágoa do outro, levando ressentimento do outro. Aonde chega que encontra a oportunidade de falar do outro, aquela pessoa fala. O que adianta você terminar com ela? Você continua carregando a pessoa. Em tudo que você vai fazer, a pessoa tá lá dentro da sua mente. Será que se você realmente terminou essa relação ou você tá levando esse vínculo para sua vida? Então, no processo de autoconhecimento direcionado, você vai entender uma coisa. Porque se você está nessa mentoria, você está aqui para entender isso. Para de carregar pessoas na sua vida. Para de carregar situações, tá? Que você viveu. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Ressignifica. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Mas essa palavra é top. Essa palavra é sensacional. Quando você para de carregar pessoas, é porque você ressignificou a relação que você teve com ela. Você entregou, você soltou isso para o universo. O que aconteceu com você já passou. E você só leva a experiência, você só leva o aprendizado. Quando você ressignifica, é você pegar o significado de algo e transformar isso. Tá? Então, você pega algo que é negativo e transforma em algo positivo. Você ressignificou. Quando a pessoa faz algo em relação a você e aquilo te machuca, você diz, o que eu posso aprender com isso? O que essa dor veio me ensinar? O autoconhecimento direcionado é essa capacidade de a gente conseguir fazer com que os eventos da nossa vida se transformem em aprendizado e não em mágoa, e não em peso. O que está acontecendo com as pessoas hoje? As pessoas vivem milhares de experiências todos os dias e elas pegam essas experiências e vão afundando a vida delas nessas experiências. Quando você faz isso, você não está vivendo um autoconhecimento direcionado. Você está vivendo um autoconhecimento de te afundar. Você está levando para o lado oposto da experiência e você não está aqui para isso. Quando Deus te criou para evoluir, Ele falou, eu vou colocar na sua vida eventos para que você evolua. Então, aprenda com eles o mais rápido possível. Tá? Mais uma coisa que eu quero te falar hoje. Aprenda o mais rápido possível. Porque quando você aprende, você não vai precisar ficar repetindo isso. Quando Deus te manda uma experiência e você aprende rapidamente com ela, pronto, você não precisa viver aquilo. E o que é mais engraçado é isso. É que enquanto você não aprender, isso vai continuar se repetindo na sua vida. Sim, de verdade eu te falo isso. Sabe aquelas coisas que você não consegue se livrar delas? Sabe aquele aprendizado que vive batendo na sua porta em formas disfarçadas de experiências diferentes? Aí você fala assim, gente, mas isso de novo, está acontecendo comigo de novo. Eu atraí isso para minha vida de novo. Você atraiu porque você não aprendeu com isso. No dia que você aprender, você não tem por que carregar isso na sua vida mais. Se você está carregando, ou você está escolhendo carregar, ou de certa forma você não aprendeu com isso ainda. Eu falo isso para você porque é o seguinte, presta bem atenção nisso aqui. Eu tinha um problema com meu pai, porque o meu pai me abandonou na infância. Então, eu fui criada pelos meus avós, fui muito amada, mas faltava algo com o meu pai, sabe? Nós seres humanos, gente, nós temos a energia feminina e a energia masculina, a energia do nosso pai, a energia da nossa mãe, é essa origem, né, da energia na nossa vida. E a energia masculina, para mim, ela faltava. Mesmo que meu avô me amasse muito, a energia do meu avô não era a energia do meu pai. Então, eu tinha muitas questões com meu pai de abandono. E aí, quando eu comecei a ter os meus primeiros relacionamentos amorosos, adivinha? Eu fui buscar neles aquilo que me faltava. Então, sempre acontecia a mesma coisa comigo. Eu entrava num relacionamento, do nada a pessoa ia embora. Do nada a pessoa me largava. E isso era a energia que eu tava projetando, sabe? É como se eu tivesse aprendido que amor é abandonar. Amor é ser deixado. Então, eu começava a buscar isso nas pessoas, de uma forma inconsciente, claro. Só que o seu inconsciente, ele regula 90% da sua vida. Se você quiser anotar alguma coisa da live de hoje, você vai anotar isso. O seu inconsciente governa 90% da sua vida.
E enquanto você não aprender a viver de forma consciente para as coisas da sua vida, o inconsciente vai continuar te governando. E quando o seu inconsciente te governa, você não tem liberdade. Vocês entenderam? Eu vou repetir. O seu inconsciente, ele regula 90% da sua vida. 90%. Quando você não aprende a viver de forma consciente, o seu inconsciente vai continuar te governando e você nunca vai ser uma pessoa livre. Por quê? Porque você não está sendo governado por você mesmo, você não está podendo decidir o que você quer. O autoconhecimento é para te trazer essa liberdade, tá, gente? O que eu falo para as pessoas é uma coisa muito séria. O que eu falo para as pessoas é uma coisa que é presente na vida de todos. Eu vou falar para vocês aqui, o meu grande desafio não é a minha mensagem. O meu grande desafio não é estar aqui falando para vocês. Isso aqui já é um dom e eu faço naturalmente. O meu desafio é fazer as pessoas entenderem que elas precisam disso. Olha só que coisa mais louca. Um dia eu falei para Deus, eu tava muito puta, sabe? Eu falei, Deus, mas como assim? Como assim eu passei por tanta coisa? Como assim eu estudei tanto? Como assim eu aprendi tanto? Eu me especializei em tanta coisa para hoje chegar nas pessoas e ainda ter que convencer elas de que elas precisam disso. E ele falou assim, esse é o seu maior desafio. Esse é o seu maior desafio. Quando a gente quer levar uma mensagem para as pessoas, a gente precisa chamar a atenção delas, para que elas recebam a mensagem, né, gente? E foi isso que ele me falou. Então, voltando ao assunto. Eu tive essas questões com meu pai e comecei a atrair isso pra mim. E atrair. E isso foi se repetindo. E repetir. E aí, o que a gente pensa, né? Porque eu era inconsciente, o que eu pensei? Bom, então eu devo ter algum castigo. Isso é algum karma, né? Isso é, sei lá, é algum castigo, o que foi que eu fiz de errado, e eu começava, né, a me punir por isso, por eu não me perdoar por estar carregando aquilo para minha vida. E aí o processo de autoconhecimento me levou para um nível de consciência. O que é você ter consciência de algo, gente? Me ajuda aí a definir isso. Você ter consciência de algo é você estar aqui, ó, na sua visão clara, tá? Sobre o que você quer. Quando você tá inconsciente, você é governado. Quando você é consciente, você tem poder de decisão. Quando a pessoa tá lá na UTI, lá internado, ela tá o quê? Inconsciente, ela tá num estado de inconsciência. Então, ela não deixou de viver ainda, mas ela tá sendo governada somente pelas ações que estão presentes lá, pelas memórias internas dela. Ela continua ouvindo, na maioria das vezes, né? Você vai lá no centro lá conversar com a pessoa que tá na UTI, na maioria das vezes, ela escuta o que você tá falando, só que ela não responde. Ela tá sendo só governada ali, pelo registro que tá lá dentro. E é isso que tá acontecendo na sua vida, com várias coisas que você não sabe. Várias coisas. Por que você não sabe? Porque você tá inconsciente. Quando você começar a ter consciência das coisas, você vai pensar assim, opa, não, peraí. Agora eu já sei que isso aqui aconteceu comigo porque eu tô repetindo um padrão lá na minha infância, então eu não vou continuar repetindo isso. Vai doer, mas rapidamente você vai aprender e aquela dor, ela vai sair da sua vida. Então você vai começar a limpar. O processo de autoconhecimento só começa com essa limpeza profunda do seu subconsciente, do seu inconsciente. Caso contrário, não adianta você continuar assistindo, você continuar estudando, você continuar buscando. Se você não pegar todo o lixo que está dentro de você, tudo que você está carregando. Gente, você quer colocar coisa nova dentro de você sem tirar o que está aí dentro? Não vai funcionar. Como que a gente limpa uma casa? A gente varre, tira toda a sujeira, depois joga a água, depois passa o negócio, passa o pano, depois você faz o quê? Põe os móveis novos, faz uma decoração nova, mas para você fazer isso, você vai fazer com sua casa suja? Não vai funcionar. Autoconhecimento é isso.
Autoconhecimento direcionado. O meu autoconhecimento, o autoconhecimento, a mensagem de autoconhecimento que eu levo para as pessoas é de direcionamento, tá? Porque todos os dias você faz isso, só que você faz de forma inconsciente. E aí você não tá aprendendo com a sua vida. Se você não tá aprendendo... Olha, se você tá dormindo, se você chega em casa e dorme e você não aprendeu algo novo naquele dia, e você não excluiu algo novo da sua vida naquele dia, a sua vida não está fazendo sentido. Isso é muito forte, tá? Ai, quem que ela pensa que é pra dizer que a minha vida não tem sentido? Não tem sentido. Se a pessoa vai dormir e ela não tira algo da vida dela, não põe algo na vida dela, ela não tá fazendo o trabalho dela direito. Você não tá fazendo o que te mandaram fazer. E se você não tá fazendo, e aí você olha pros resultados da sua vida e você pensa assim, mas que merda de vida que não tá andando, o que tá acontecendo comigo? Onde é que eu tô errando? Vocês já fizeram essa pergunta? Aonde é que eu tô errando? Eu me faço ela todos os dias. Principalmente nos dias onde eu não aprendo algo. Nos dias onde eu não consigo ressignificar algo. Nesse dia, eu olho pra Deus e falo, o que é que tá errado? Por que eu não tô aprendendo? O que foi que aconteceu que eu não aprendi nada de novo hoje? Porque quando isso acontece, você deixa de fazer a sua obrigação. Se você acha que a sua obrigação de vida é você cuidar da sua casa, é você ir para o seu trabalho, é você cuidar do seu corpo, isso aí é o mínimo. Isso se chama manutenção. Isso nada tem a ver com propósito. Isso nada tem a ver com a sua mensagem. Gente, hoje eu tô que tô. Vou repetir para você. O que você faz é a sua obrigação, tá? Agora, o que você é, aí é diferente. O que você faz é só a sua arte, a sua ferramenta, o seu mecanismo de mostrar o que você é. Se você não tá mostrando o que você é no que você faz, então você tá fazendo tudo errado. Se você vai para o seu trabalho apenas repetir uma fórmula, repetir uma ferramenta, se você não cria algo novo lá, se você não revoluciona, se você não transforma, você não está sendo o que você é. Dani, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não consigo ser, eu não consigo descobrir o que eu sou. Por isso que eu só fico repetindo coisas. Claro, você não tem autoconhecimento, você não direciona, você não pega a sua vida, põe ela no rumo e começa a focar em alguma coisa. Você sai por aí parecendo uma barata tonta fazendo as coisas e você não tem foco no que você está fazendo. Gente, eu vejo isso acontecer todo santo dia. Eu fico indignada. Eu penso assim, por que a minha mensagem não está chegando na vida dessas pessoas? E eu preciso me controlar, sabe? Hoje já tá assim, em um nível de eu ter que me controlar. Então, assim, pra onde que o que eu faço? Onde eu direciono a minha energia? Eu começo a postar vídeo no YouTube, fazer post no Instagram, postar foto com uma legenda sobre isso, pra ver se isso chega de alguma forma na vida dessa pessoa e ela entenda isso. Que enquanto ela ficar deixando a vida dela ser governada pelo inconsciente, isso vai continuar se repetindo. Se você acorda de manhã, você não sabe pra que você tá acordando, isso é muito grave. Ai, Dani, mas todo mundo é assim. Mas você não é todo mundo. Vou falar igual a sua mãe. Igual a sua mãe falar. Você não é todo mundo. Você é você. Você é alguém que já despertou. Não se importe tanto com quem não despertou ainda. Porque para essas pessoas, esse momento vai chegar. Agora, você vai ficar esperando o seu amiguinho acordar, que é para vocês poderem praticar autoconhecimento junto? Sinto muito te decepcionar, mas você vai ter que ir sozinho. E as pessoas falam pra mim assim, ai Dani, minha maior dificuldade é porque eu tenho que fazer isso sozinho. E essa é a maior dificuldade. Por que você tem que aprender sozinho? Porque é sobre você, não é sobre os outros. Autoconhecimento já diz tudo, né, gente? É sobre você. Então sim, você vai ter que ficar sozinho nesse processo. Porque você tá descobrindo quem você é e não quem o seu pai é,
quem a sua mãe é, quem o seu cônjuge é, quem o seu amiguinho é. Se fosse para fazer junto, então Deus ia despertar você, o seu pai, a sua mãe, tudo ao mesmo tempo. Lá em casa, na minha família, não tem ninguém igual a mim. Todo mundo lá vive no automático. Todo mundo. A minha mãe, então, nem se fala, tadinha. A minha mãe, todo dia eu oro por ela. Pra ela rodar a chavinha, né? Só que isso não aconteceu ainda. Eu ia ficar esperando por ela? Não tinha como, gente. Não tinha como. Principalmente porque, olha tanto que é interessante, quando você desperta e você começa a trabalhar a sua consciência, você não vai mais conseguir se encaixar nas coisas. Vocês têm essa sensação de não estar se encaixando? Fala pra mim aqui nos comentários. Deixa eu saber se você... Deixa eu saber se vocês estão entendendo um pouco dessa live. Fala pra mim nos comentários aqui, Dani, eu não estou mais me encaixando. Alguma coisa está acontecendo. Se você não está se encaixando, isso é sinal, tá, gente? Isso é sinal de despertar. Isso é sinal de autoconhecimento. Isso é sinal de consciência. Pelo amor de Deus, dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus por você não estar mais se encaixando. Você está saindo da caixa, você está saindo dos padrões. Os padrões de toda a humanidade. E aí, quando isso acontece, é porque você está sendo escolhido para fazer uma movimentação diferente na sua vida. E essa movimentação atinge tudo à sua volta. Inclusive a evolução, tá? Da própria humanidade. Porque quando uma pessoa desperta, é uma estrelinha a mais. Por que eu chamo vocês de estrelinha? Na minha mentoria, eu chamo as pessoas de estrelinha. Somos uma constelação enorme. E cada estrelinha da constelação ela é importante. Cada uma importa. Só que, para isso, existe uma luz. Para você estar lá e você fazer parte, você precisa descobrir. Você precisa descobrir essa luz. Como eu faço, Dani, para descobrir a minha luz? Autoconhecimento. Primeira coisa, você precisa acreditar que você tem a luz, tá? Porque aí é uma coisa que muitas pessoas duvidam. Ai, como assim? Como assim eu sou importante? Me disseram a vida toda que eu não sou. Não é isso, gente? Me disseram a vida toda que eu não era importante. Muitas coisas me fizeram acreditar nisso. Até a minha própria família. De uma forma bem consciente também, eles fizeram isso comigo. Me fizeram achar que eu não importava. Me fizeram achar que a minha vida não importava. E foi um processo muito longo de descobrir que eu tinha importância. E sabe por que hoje eu sei que eu tenho importância? Porque eu tô fazendo diferença na vida das pessoas. Porque se você tá nessa live, é porque a minha mensagem tá tendo sentido pra você. E se a minha mensagem tem sentido pra alguém, então eu sou importante. Como que você faz pra descobrir a sua importância? Levando o que você é pra outras pessoas. Mas preste atenção nas fases, tá? Descubra quem você é primeiro. Porque não adianta você sair falando qualquer bobagem por aí. Você tem que falar algo que você acredita. Descubra algo que você acredita dentro de você. Sempre tem uma mensagem na criação. Tudo que foi criado tem uma mensagem. Tudo que foi criado tem um propósito. Existe um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Para tudo. Você é parte da criação. Qual que é a sua mensagem? Qual que é o seu propósito? Eu tenho um projeto, inclusive, de levar autoconhecimento para dentro do setor empresarial. Vocês estão entendendo o tamanho do desafio que eu tô querendo para minha vida? Tem dia que eu olho assim, eu falo, que dia às vezes eu quero fazer. Mas é porque eu vejo muitas empresas hoje sobrevivendo pelo dinheiro. Claro que tem que ser pelo dinheiro, eu entendo isso, gente. Mas o problema está no propósito. No propósito que essas pessoas não estão tendo. E a empresa delas, às vezes, não consegue sobreviver. Porque não existe uma dinâmica de sentido dentro daquela instituição. Eu falo isso porque eu já advoguei muitos anos para o setor empresarial.
sabe? E quando eu chegava dentro dessas empresas, eu tinha a sensação, assim, de estar num lugar onde as pessoas só... A sensação não, era uma realidade. Onde as pessoas só estavam ali por obrigação. Não existia uma mensagem dentro daquela empresa, sabe? Não existia uma conexão com a criação dela. E aí, isso me deixava muito incomodada. E por várias vezes eu encerrei contratos, eu deixei de trabalhar nesses lugares, porque a forma como eles agiam era uma forma totalmente sem direção e sem foco, sem mensagem, sem propósito. E uma pessoa que tem propósito, a primeira coisa que ela precisa entender é que ela tem que se conectar com quem tem propósito. Uma pessoa sem propósito não sobrevive no lugar de gente vazia, não sobrevive no ambiente de gente vazia, não sobrevive com pessoas vazias. Teve uma época lá na minha família que era muito difícil para mim estar nas reuniões de família. Tipo assim, eu chegava nos churrascos de domingo, sabe? E aí eu começava a ouvir os assuntos. E os assuntos da minha família são 3 coisas. Primeiro, porque a minha família é toda moldada em padrões de aprovação. Então, eles ficam concorrendo um com o outro, para ver quem chama mais atenção, sabe? E como hoje eu já consigo fazer essa leitura, eu ficava só observando eles. Gente, olha tanto que isso é engraçado. Quando você começar a se conhecer, você vai conhecer mais sobre os outros, tá? E aí, a princípio, você vai ter um pouco de dificuldade com isso, porque você vai querer ficar julgando eles. Só que depois você entende, quando você continua no seu processo, você entende que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento e que você também já esteve lá. Então essa é a consciência que eu tenho hoje. Hoje, o que eu faço? Por respeito a mim, eu não continuo, né, nas reuniões de família. Eu dou uma passadinha, falo com todo mundo, abraço, beijo, pronto. Vou pro quarto, vou ler um livro, eu deixo que eles tenham um tempo deles. Só que no princípio isso pra mim era assim, um martírio. Por quê? Porque eu me sentia na obrigação de estar lá. Entendeu? Então assim, eu olhava pra todo mundo e eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra sobreviver agora se eu não consigo mais estar com a minha família? E realmente é uma sensação assim, de não conseguir. Porque o propósito deles, a mensagem deles era totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas é aí, gente, onde o autoconhecimento é tão importante, tá? E eu quero muito, muito, muito deixar isso bem claro pra vocês aqui hoje. Desculpa. É tudo sobre você. Tudo sobre você. Por que eu faço essas lives aqui cedo? Eu faço essas lives cedo porque eu preciso me conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que o meu. E é uma espécie de fuga e ao mesmo tempo de conexão, tá? Eu saio da minha realidade, saio do meu trabalho, saio da minha família, saio dos grupos do WhatsApp e venho para essa live. Quando eu tô aqui, eu posso ser eu mesma. E quando eu tô aqui, eu estou conectada com pessoas que gostam de receber a minha mensagem, que estão sendo edificadas pela minha mensagem. Então, a forma de você ser útil na sua vida, eu vou resumir, é você fazendo, praticando a mensagem que está dentro de você. E se você não chegar nesse ponto do processo do autoconhecimento, você vai continuar sentindo um profundo vazio interior, um profundo vazio interno. E esse vazio é a pior coisa do mundo, gente. Eu falo isso porque eu tenho 26 anos e eu já nasci com esse vazio. Eu sou uma pessoa que eu nunca me encaixei. Nunca, nunca mesmo. E estar vivendo isso hoje é o que me traz sentido de vida. Vocês podem ter certeza disso. Que tudo que eu faço é pensando hoje, né, assim, nessa rotina, né? Poxa, o que eu vou levar para o clube 6 e 7 amanhã cedo? O que as pessoas precisam ouvir? Porque eu sei que dentro da minha casa isso não é uma realidade ainda. Que lá na minha família eu não posso chegar falando o que eu falo aqui porque eles não vão entender. Mas eu não tô deixando de praticar a minha mensagem. Eu não tô deixando de cumprir o meu propósito. A minha família não vai me amar menos por isso. Eles podem se conectar menos comigo. A gente pode até ter menos assunto. Às vezes eu chego lá nos meus avós e eles falam assim, o que era aquilo que você tava fazendo no Instagram lá ontem? Aí eu falo, avó,
Tava ensinando umas coisas pro pessoal lá, tal. Mas assim, não adianta eu conversar sobre isso com ela não entenderia. Mas aí, gente, quando a gente evolui no autoconhecimento, a gente olha para as pessoas e isso é uma realidade que precisa existir dentro do coração de cada um de vocês, tá? Vocês precisam olhar para as pessoas com empatia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é um pedido que eu faço hoje para vocês, um apelo. Não busque autoconhecimento para você ser melhor do que ninguém e não se sinta assim em nenhum momento. A empatia, a humildade, tá? Que você precisa ter no seu coração, ela tem que ser eterna, porque a humanidade não tá tendo a oportunidade que você tem. Ah, Dani, mas é porque eles não querem. Tá bom, mas deixa de ser uma oportunidade também. Não deixa de ser. Tá? É o processo de cada um e você não tem nada a ver com isso. Ah, mas é o meu pai, mas é a minha mãe, mas se ele não mudar, vai ser difícil conviver com ele. E aí você vai deixar de fazer? Você vai deixar de fazer? Ah, olha, cuidado com as desculpas que você dá, tá bom? Cuidado com as desculpas. Às vezes você dá uma desculpa de que seu marido não quer, então você não vai fazer pra continuar igual ao seu marido. Isso é uma desculpa. E o marido é possível trocar também, tá? Não é igual o pai e a mãe, não. O pai e a mãe a gente não troca, o marido a gente troca. Se o meu mentor, Pablo Marçal, me escutar falar isso, ele fala que a gente tem que lutar pelo casamento até o fim, né, gente? E eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Eu acho que não é bem por aí. Mas eu não quero entrar nesse assunto com vocês aqui hoje. Eu quero só dizer pra você parar de dar desculpas. Pra você parar de justificar que você não tá fazendo o que você tem que fazer, que você não tá cumprindo o que você tem que cumprir, não tá espalhando a sua mensagem, porque você tá dependendo de outra pessoa aprovar isso pra você poder fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sabe quantas pessoas aprovam o que eu faço? Eu vou contar aqui pra vocês. Eu vou contar pra vocês agora quantas pessoas na minha vida, no meu ciclo social, na minha família aprovam o que eu faço. Quantas me apoiaram para estar aqui hoje? Esse é o total de pessoas que me aprovam. Total de 0 pessoas. 0 pessoas me aprovam. Você sabe quantas noites eu já chorei por isso? Muitas. Muitas mesmo. Mas não deixo de fazer o que eu faço. Porque não é sobre eles. É sobre mim. Se eu tenho uma cabeça que pensa, um coração que bate e um sangue que pulsa, é porque eu sou um ser individual. Eu não penso com a cabeça deles, eu não tenho o coração que eles têm e nem o mesmo sangue eu posso até ter. Mas o que tá nas minhas veias aqui é um e o deles é outro. O que faz com que o meu coração bombeie, com que o meu cérebro trabalha, é outra coisa. Então eu não dependo deles para viver. Eu não dependo deles para existir. Eu não dependo deles para pensar, para ter autonomia e para ter liberdade. Então, por que você está dependendo da opinião dos outros? Por que você está dependendo da aprovação dos outros? Por que você está esperando seu pai e sua mãe te dizer que é possível, que você pode ir? Gente, isso não vai acontecer. Não vai. As suas reuniões de família do domingo que te incomodam, o fato de você estar lá e você não se sentir parte disso, deixa eu pôr esse celular no silencioso, que agora ele vai começar a tocar aqui e eu vou atrapalhar vocês. Pera aí, gente. Pera aí. As suas reuniões de família, naquele domingo, aquele almoço de domingo, a família não vai se reunir e falar assim, olha, gente, é o seguinte, a gente vai agora, né, parar esse momento aqui, porque a fulana ou fulano de tal enxergou que ela tem um propósito de vida e a gente vai agora se reunir, apoiar, ouvir, entender, dar conselhos para essa pessoa poder seguir o caminho dela, né? E vamos lá, todo mundo aqui reunir, rezar o Pai Nosso. Não vai acontecer, gente, não vai. Tá? Olha, eu me lembro até hoje do dia que eu fui conversar com a minha avó, sabe? E isso é bem recente, inclusive.
Eu já tinha tentado várias outras vezes conversar com ela. E aí, há uns 6 meses atrás, eu voltei a conversar com ela. E eu falei pra ela o seguinte: vó, é o seguinte, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Gente, a minha avó, a pessoa que eu mais amo na minha vida é a minha avó. Eu não me vejo vivendo sem ela, sabe? Então, eu tenho, assim, um profundo amor e consideração. E eu cheguei nela e falei: vó, é o seguinte, estão acontecendo muitas mudanças na minha vida. Eu percebi que eu sou uma pessoa diferente, que eu penso diferente, que eu ajo diferente, que eu quero fazer escolhas diferentes para minha vida, que eu quero dar palestras, que eu quero escrever livros, que eu quero praticar, desenvolver autoconhecimento com as pessoas, que eu quero falar de Deus para elas. E eu sei, vó, que isso não é uma realidade aqui na nossa família. E eu queria muito que a senhora entendesse isso. Aí minha avó olhou assim pra mim. Acho que ela ficou 1 minuto pensando assim, sabe? Aí ela abaixou a cabeça. Não, tá bom. Ela só falou: não, tá bom. Aí você faz o que você achar melhor. Porque a minha avó quer que eu faça concurso público e seja juíza, promotora, alguma coisa assim, né? Pra quem não sabe, eu sou advogada. E a minha avó, o sonho dela é esse. Ela olhou pra mim: não, tá bom. Ainda que eu estivesse falando pra ela sobre Deus, sobre propósito, sobre mensagem, sobre o quanto isso é forte em mim, sobre o quanto isso é grande na minha vida, ela falou: tá bom, faz o que você achar melhor. Entendeu, gente? Aquilo me doeu muito e eu chorei muito nesse dia. Eu pensei: poxa, logo a minha avó, eu queria muito que ela me abraçasse assim, dissesse: vai, minha filha, seja forte, faz o que você tem vontade, é o seu sonho, vai atrás do seu sonho, eu vou te amar do mesmo jeito e tal e tal. Mas não foi assim. Aí sabe o que aconteceu? Eu continuei fazendo o que eu queria fazer, continuei indo em busca disso. E eu pensei o seguinte: no dia que eu tiver resultados, ela vai se conformar com isso. Ela vai sentir orgulho de mim, né? Ela vai reconhecer que ela poderia ter agido diferente. Mas enquanto eu não tiver resultados, não. Então eu vou lutar até eu ter resultados. E é isso que eu quero dizer pra vocês hoje. Às vezes as pessoas não te apoiam no que você quer fazer porque elas acham que você não vai ter resultado nisso. E aí você precisa passar pelo processo de criar coragem para fazer o que você quer fazer, de se dedicar para ter resultados, tá? Porque não adianta você ficar se sabotando depois. Às vezes você quer muito uma coisa, aí você direciona naquilo, você fala: eu quero, mas aí você começa a duvidar de você. Será que eu vou conseguir chegar lá? Aí você pensa: eu acho que a minha família tem razão, eu não vou continuar, eu vou continuar fazendo o que eu faço, vou continuar sendo infeliz todos os dias da minha vida, e só para poder pertencer aqui na minha família e para eles poderem continuar me amando, e eu não vou em busca do que eu quero porque eu não acredito em mim. Então eu acho que eles têm razão, eu não sou tão bom assim, eu não sou capaz de chegar lá. Eu acho que na cabeça da minha avó, ela não consegue me ver fazendo o que eu faço, sabe? Eu acho que ela nunca me viu fazendo uma live dessas, assim. Talvez ela não saiba do meu potencial, talvez ela não reconheça o meu potencial. E por muito tempo, eu tive a mesma imagem que ela sobre mim. Porque na maior parte da nossa vida, a gente vai ficar repetindo o que as pessoas pensam sobre a gente. Entendeu? Então, se você ficar repetindo os padrões que você tem na sua vida inteira, você vai continuar sendo aquilo que as pessoas pensam sobre você. Gente, a nossa família, o nosso ciclo social, eles fazem parte da nossa evolução, mas eles não são a gente. Você não é o seu pai, a sua mãe. E dói muito, muito, muito isso no processo, sabe? No autoconhecimento. Dói muito esse encontro com essa verdade. Isso é um encontro que você está tendo com uma verdade hoje. Eu falo isso para as minhas alunas. Eu falo: olha, a partir do momento que você aceitou estar aqui, você aceitou saber verdade sobre você. O despertar é isso. A autoconsciência é isso. O processo de autoconhecimento direcionado que eu prego é isso. É levar as pessoas para a verdade sobre elas. Porque como que você quer ser livre se você não sabe as suas verdades? Ser livre é isso, gente. É você saber a sua verdade
e ser feliz com ela. Poxa, eu sei que eu não sou, eu não tenho um corpo perfeito. Então, talvez eu tenha uma estima baixa por isso. Mas essa é a minha verdade, não é? É eu reconhecer e amar isso em mim. Tá bom, é a minha verdade. O que eu posso fazer com ela? Amar. Eu não tive um pai presente. E isso me doía muito. E a minha forma de rejeitar isso, para vocês terem uma noção, quando eu era criança, eu não assinava o sobrenome do meu pai. Eu odiava de todo o meu coração esse nome Cordeiro. Odiava. Cordeiro é o sobrenome do meu pai. E o sobrenome do meu avô era Viana. E eu queria que o meu avô fosse meu pai. Então, assim, eu excluía a existência do meu pai. Era uma verdade sobre mim e eu não queria aceitar. E aí eu ficava, Daniele Lucena Viana, Viana, Daniele Viana, Dani Viana, meus e-mails que eu fazia. Na escola eu tinha problema, porque as professoras falavam, quem é essa Daniele Viana? Porque meu nome não era assim. E algumas professoras até já sabiam que eu botava nas provas Daniele Viana. E aceitar o meu pai, aceitar que eu tive o pai, mas não tive ao mesmo tempo, era uma verdade sobre mim. E eu precisava aceitar ela. E hoje eu aceito essa verdade de todo o meu coração. E eu assino com o sobrenome do meu pai hoje. Eu honro o meu pai. Por quê? Porque ele me deu a vida. Ele não fez parte dela, ele já morreu, inclusive. Eu fiquei sabendo da morte do meu pai, já tinha 1 ano que ele tinha morrido, então eu não tive a oportunidade de conhecer ele. E foi mais uma verdade que eu tive que engolir. Engula as verdades sobre a sua vida. Para de negar as coisas da sua vida. Porque enquanto você continuar negando, você vai continuar negando a sua cura. Você vai continuar negando a sua evolução. E se você não evoluir, você não vai se encontrar com você mesmo. E hoje eu sou a Daniele que aceita a verdade. E quando você aceita a verdade, você aceita a sua identidade. É muito forte. Mas é verdade. É sincero o que eu tô falando pra vocês aqui hoje. É de coração. Tá? Autoconhecimento é isso. Qualquer coisa diferente disso que você vê aí fora, só estão tentando te iludir. Por que eu falo isso? Porque existe um autoconhecimento cor-de-rosa por aí. Existe um autoconhecimento paralelo ao autoconhecimento real. E assim, às vezes as pessoas pensam, autoconhecimento é good vibes, né? É você simplesmente ir pro lado leve da vida, é você meditar, você praticar, né? Você ter práticas de relaxamento, práticas de fora do padrão, né? Pra você poder ter mais qualidade de vida e tal. É isso também. Só que é isso e muito mais. É isso e muito mais. Isso é a parte boa do processo, tá, gente? Essa é a parte leve do processo. Só que o que muda é a parte profunda. É a parte profunda que ninguém tá falando por aí. Ou fala de uma forma muito disfarçada. E eu não tenho meias palavras para falar com pessoas. Porque eu não tô falando com crianças. O autoconhecimento que eu levo não é para crianças, é para adultos. Então, se você é adulto, você está preparado para ouvir isso. Eu vou te falar mais. Você não só está preparado, como você precisa ouvir isso. O que eu tô falando para vocês aqui é uma realidade que você mesmo gostaria de ter coragem de olhar no espelho e dizer. Você mesmo gostaria. Só que você foge disso. E quando tem alguém que vem e te fala, você precisa encarar essa verdade. E eu disse muitas verdades aqui. Muita coisa que hoje vocês vão sair daqui refletindo sobre isso. E o que te faz mudar é exatamente o fato de algo te incomodar. No coach eu aprendi que quando você faz perguntas para as pessoas, vocês levam ela para a resposta. Quando eu começo a induzir a pessoa, eu levo ela para a resposta daquilo que ela estava buscando, mas não sabia onde encontrar. Tá? Dani, como que você faz como que você fez para você ter resultados no autoconhecimento? Eu comecei a me fazer perguntas. Primeiro processo, primeira parte, nível 1 do processo de autoconhecimento, questionamento.
Você vai começar a questionar as coisas na sua vida. Você vai questionar por que você faz o que você faz. Mas se prepara para as respostas, tá? Se prepara, porque você vai ter resposta. E quando você tiver resposta, você vai ressignificar elas. E quando você ressignificar, você vai estar curado. E quando você estiver curado, você vai ser livre. No método que eu criei 5 fases do processo de autoconhecimento. Sem essas 5 fases aqui, você não tem resultados. E muita gente está parado aqui, ó, nessas fases. Às vezes você quer, você sabe que você precisa, mas você não tá afim de continuar com as outras fases. Então você para no meio do caminho. Gente, eu nem cheguei a entrar hoje em uma das fases do processo aqui. E um dos mandamentos do processo de autoconhecimento que eu tinha falado pra vocês. Pra vocês terem uma noção do tanto de coisa que tem pra conversar. Do tanto de coisa que tem pra gente falar. Mas é isso aí. Vamos firmes e fortes. A live tá acabando. São todos os dias às 6 e 7, tá? Todos os dias, de segunda a sexta, tem o Clube do Despertar aqui. Todos os dias eu tô aqui. E todos os dias eu peço pra Deus para que Ele me dê uma mensagem. Para que essa mensagem possa chegar no coração das pessoas. E a mensagem que Ele colocou hoje para mim foi essa. Tá? De que se você não aceitar as suas verdades, se você não aceitar o que você é, você não vai conseguir chegar na sua identidade. Não vai ser possível. Pensa sobre isso hoje. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. É sempre uma alegria, um prazer, uma felicidade muito grande poder falar sobre autoconhecimento direcionado para vocês. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Eu nem tirei print hoje, gente. Peraí que eu vou tirar um print pra me postar. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, tenham uma ótima semana. Façam perguntas, olha no espelho. Olha no espelho hoje, faça perguntas pra você. Sua alma tá querendo te dizer umas coisinhas que você não tá querendo ouvir, tá bom? Beijo pra vocês, ótima semana. Fiquem com Deus e até amanhã.